Por onde a caravana dos milagres passa no Paraná, há a transformação, a cura, a restauração. A fé é potencializada em momentos especiais de clamor e intercessão. Milagre é o que acontece na vida de milhares de pessoas. E agora, chegou a vez de Guarapuava receber a caravana dos milagres. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Sexta-feira, 2 de maio, com a presença do bispo Misael Silva. Na Catedral da Fé, na Rua Padre Chagas, 3536, centro de Guarapuava. Olá, que Deus abençoe a sua vida, uma ótima noite a todos. Está no ar o programa Nosso Tempo. Você acabou de acompanhar essa matéria que fala da chegada do anjo, da caravana dos milagres aqui em Guarapuava. E eu quero que você preste atenção nos testemunhos que têm acontecido, por onde essa caravana ela tem passado. Aonde chega a palavra de Deus, chega o poder dele. E o poder dele transforma toda e qualquer situação. Acompanhe. Por onde a caravana dos milagres passa no Paraná, há a transformação, a cura, a restauração. A fé é potencializada em momentos especiais de clamor e intercessão. Milagre é o que acontece na vida de milhares de pessoas. E agora, chegou a vez de Guarapuava receber a caravana dos milagres. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Sexta-feira, 2 de maio, com a presença do bispo Misael Silva. Na Catedral da Fé, na Rua Padre Chagas, 3536, centro de Guarapuava. E eu quero que você prepare o seu pedido em um pedaço de papel. Logo ali na entrada nós teremos equipes de fé orientando você, onde você vai apresentar esse problema. Coloque a sua dor nesse papel. Você vai entregar nas mãos de Deus. E eu tenho uma certeza que esse problema será resolvido. Preste bem atenção nessa frase que eu vou te falar agora. Quando você realmente tem uma prioridade, você coloca toda a sua força. Você não fica esperando, deixando para depois. Nós teremos caravanas de várias partes aqui de Guarapuava e região. Nós vamos ter caravanas de Pião, da cidade de Goioxim. Nós teremos caravanas de Turvo, de Candói, Cantagalo. Tem pessoas vindo de Prudentópolis, de Pitanga. Você não pode ficar de fora. Traga a sua família, porque você vai acompanhar agora o resultado. O testemunho de uma pessoa que venceu. Ela chegou na nossa catedral com problemas. Ela veio mesmo com dor, mesmo impossibilitada, mas ela venceu. Depois desse testemunho, eu quero compartilhar com você um versículo bíblico que mostra, que esclarece bem o que vai acontecer na sua vida
nesta sexta-feira, às 19h30. É engraçado porque nessa foto eu tô sorrindo, mas a alegria era só por fora. Aquele dia foi o primeiro dia em que eu me senti bonita tecnicamente, mas no final do dia aquela sensação já tinha passado. Até porque a vaidade é uma coisa que não é para sempre, né? Eu tinha sonhos de ter uma família feliz, que eu não vim de uma família estruturada, desejava uma carreira de sucesso com uma vida financeira de qualidade, mas ali eu ainda não tinha entendido que o meu maior sonho seria realizado quando o Espírito Santo viesse sobre mim. Eu digo que eu perdi muito tempo, porque nessa época eu já estava na igreja, já tinha ouvido falar do Espírito Santo, mas eu ainda não tinha colocado ele como primeiro. Eu me enganava, achando que eu estava fazendo as coisas para colocar Deus em primeiro lugar, mas não. Eu estava ali como uma rotina, como um hábito, mas eu não priorizava ele de verdade. Nessa época, eu comecei a planejar a minha carreira, então eu comecei a estudar. A minha preocupação sempre de querer ter uma aparência. Importava muito o que os outros diziam, o que no meu relacionamento com as pessoas, como que eu poderia agradá-los. Então, eu era sempre sorridente, contente, com todos no trabalho, com a minha família. Mas dentro de mim eu ainda tinha uma insegurança. Todas as vezes que eu ia para a igreja, que eu ouvia a pregação, que eu entendia que eu precisava do Espírito Santo, eu ainda não tinha entendido que ele era tudo o que eu queria. Minha preocupação ainda estava com o trabalho. Tinham trabalhos que me impedia de ir muitas vezes para a igreja durante as reuniões de domingo, por exemplo, e aquilo incomodava no início, mas depois se tornava uma coisa comum. Deus já não era mais o importante para mim por causa do trabalho e da necessidade financeira. Eu comecei a estudar e, de repente, os estudos começaram a ocupar mais os meus pensamentos do que Deus, de fato. Da minha família, eu era a única que não tinha relacionamento de namoro, que me guardava e as pessoas sempre criticavam. Então, eu comecei a nutrir dentro de mim um sentimento por alguém, mesmo sem essa pessoa saber. E dentro de mim eu priorizava, eu vou ser feliz na minha vida sentimental. E eu acabei colocando essa pessoa acima do Espírito Santo. Eu queria a todo custo alcançar a felicidade. E não era desse jeito que eu tinha alcançado. Mesmo vindo nas reuniões, mesmo participando até de campanhas de jejum de Daniel, mas eu não recebia, porque ele não era de fato o primeiro na minha vida. Participando das reuniões de domingo e de quarta-feira, era sempre aquele ponto principal, a salvação da alma, você colocar Deus em primeiro lugar, você receber o Espírito Santo. Eu achava que eu estava buscando a Deus, mas às vezes eu me emocionava, mas eu me emocionava porque eu tinha passado por um período assim difícil, o dia tinha sido conturbado e eu chorava porque eu estava triste, não é porque eu tinha uma experiência com Deus. E eu era muito emotiva, então o pastor falava, quem quer entregar a sua vida para Jesus? Eu não tinha Espírito Santo, então eu vou lá na frente do altar. E na frente do altar eu falava com Deus, mas eu não era sincera, não era aberta. Os meus pensamentos estavam sempre pedindo para Deus o que eu queria, e não o que Ele queria para mim, que era a salvação da minha alma. A minha cabeça se ocupava dos problemas que eu vivia. Durante a busca, muitas vezes eu pedia coisas que não era para pedir. No momento que era para eu direcionar o meu louvor para Deus, a minha cabeça estava cheia de preocupações com a família, com o trabalho, com os estudos. Havia momentos em que eu buscava me entregar de verdade, mas eu dava ouvidos à voz de conflito. Não porque você não merece, hoje de manhã você cometeu esse erro. Então, encerrava a busca. Se eu não saía da igreja do mesmo jeito como eu entrei, convencida, eu saía um pouquinho pior, porque eu saía triste por eu ter, digamos assim, duvidado do que Deus tinha falado para mim. O pastor chegava até a falar, receba o Espírito Santo, você que crê. Dentro de mim eu tentava me convencer, não, eu creio, eu recebi o Espírito Santo. Mas o vazio continuava. E por a gente aprender uma fé racional, aquilo me fazia pensar, eu não recebi o Espírito Santo. Eu ainda tinha guardado dentro de mim mágoas e ressentimentos. Eu já até tinha perdoado outras pessoas, mas eu não tinha perdoado a mim mesma. E como que eu posso colocar Deus em primeiro lugar se eu colocava a mágoa em primeiro lugar? Se eu me preocupava com o que eu tinha feito no passado e abraçava essa acusação como se para mim não tivesse jeito. Até que teve um dia que a ficha caiu em que a pregação foi direcionada a isso. Em quem a gente era e diante de Deus a gente não se enxergava.
E eu precisava me enxergar. Porque a palavra de Deus, ela mostra pra gente que aquele que procura amar mais as coisas dessa vida, seja família, seja carreira, seja a si mesmo, não é digno do Senhor Jesus. Então, eu entendi que eu precisava amar o Senhor Jesus acima de todas as coisas. E a partir daquele momento que eu entendi, eu passei a olhar o que o Espírito Santo tinha para me oferecer. Deus é grande para fazer você enxergar de uma forma diferente. Talvez o seu grande problema até aqui tenha sido a forma que você tem enxergado a Deus, a forma que você tem enxergado a si mesmo e que você tem enxergado as pessoas, o mundo. Então Deus é grande para mudar a nossa visão. Eu fui sincera com Deus. E tudo aquilo que eu estava guardado em camadas, eu abri para Deus e falei, meu Deus, eu sou essa pessoa. Não tenho condição, se for por mérito, eu não vou receber o Espírito Santo. Se for porque eu mereço, eu vou viver a minha vida um engano e vou ir para o inferno. Mas o Senhor prometeu. E porque o Senhor prometeu por amor a ti mesmo, então eu creio. E naquela noite eu tive a certeza que o Espírito Santo veio sobre mim, porque eu coloquei ele acima de tudo. Acima da opinião das pessoas, acima do que eu achava de mim mesma, porque eu não me via capaz, acima dos meus sonhos, porque naquele dia eu entreguei para Deus o meu sonho de ter uma família realizada, o meu sonho de ter uma carreira, o meu sonho de ter sucesso na minha vida no geral, porque eu busquei a Deus acima de todas as coisas naquele dia, mesmo com a minha vida do lado de fora aparentemente do mesmo jeito, sem eu ter alcançado aqueles sonhos, mudou porque Ele trouxe sentido para a minha vida. Aquela alegria que estava só do lado de fora, ela passou de dentro para fora. Quando o Espírito Santo veio sobre mim, o que mais tinha dentro de mim era amor para dar, o desejo de falar para as outras pessoas quem é de fato o Senhor Jesus, que Ele é vivo e que Ele não fez isso só na minha vida, mas Ele está esperando a oportunidade de fazer na vida daquela pessoa também. Hoje eu sou feliz, eu sou completa, eu tenho paz, eu não dependo das circunstâncias ao meu redor para ter essa paz. Do contrário, a gente tem lutas, tem dificuldades, mas a certeza de que o porvir e a garantia da vida eterna é a maior riqueza que a gente tem, é o que me consola. Se tem uma luta, uma dificuldade, eu tenho a quem recorrer. Eu sei que Deus, Ele me ouve. E Ele não só me ouve para realizar os meus sonhos, mas para realizar os sonhos dEle através de mim. E porque eu entreguei tudo de mim e desejei o Espírito Santo mais do que tudo, hoje eu tenho tudo de Deus dentro de mim. Prepare o seu pedido de oração, escreva os seus problemas em um pedaço de papel, traga a fotografia de um familiar, assim como uma peça de roupa, porque você não pode ficar de fora deste grande evento, que acontecerá nesse dia 2 de maio, às 19h30. Você já pode chegar porque a nossa catedral está localizada aqui no centro de Guarapuava, no antigo Superpão, próximo ao Terminal Central. Nós temos estacionamento, o S1, como você vê aqui na imagem, nós temos vagas de carro na frente, você pode parar ali no quarteirão em volta. Acompanhe aqui as imagens. Você pode parar com seu carro, vamos ter pessoas tomando conta, ali vigiando. Nada será problema, nada será empecilho para que você receba essa bênção. Agora, a única pessoa e a única coisa que pode atrapalhar você é você mesmo. Se você não tomar uma decisão de sair de onde você está e vir buscar essa bênção, como fez essa pessoa que agora você vai acompanhar, ela que usou a sua fé e alcançou a vitória. Tudo que eu queria era ser aceita. E nessa busca para ser aceita e reconhecida, eu queria me encaixar no mundo lá fora, né? Então eu queria ser aceita por pessoas, no ambiente, né? Então eu passei a fazer várias coisas. Passei a beber, a fumar, né? Passei a me prostituir, né? Então eu ia para balada, ficava com uma ou duas mais pessoas na mesma noite, devido a eu ver ali os amigos fumando, bebendo, dando risada.
Eu olhava para eles e falava, poxa, deve ser divertido isso, né? Eles são felizes, bebendo, fumando, então eu vou fazer também, porque eu quero me sentir assim, eu quero ser assim. Quando eu não era aceita no grupo, então eu me sentia mal, né? Eu me sentia feia, eu me sentia desprezada, eu me sentia um lixo. Então eu ficava muito mal, eu ficava triste, abatida, tinha depressão. Eu chegava em casa, eu queria ficar trancada no quarto, eu não queria sair, eu não queria ver ninguém, eu não queria falar com ninguém, porque eu me sentia muito mal. O porquê que eu fazia tudo aquilo e não conseguia ser inclusa naquele convívio, naquela roda de amigos. Eu lembro de um episódio que aconteceu, estávamos numa balada, né? Estava todo mundo rindo, brincando, se divertindo, né? E eu percebi que eu estava sendo excluída, né? Eu me senti rejeitada naquele momento. Eu queria ser vista pelo meu grupo ali de amigos, né? Eu queria ser notada por eles. Então eu passei a beber muito. Comecei a misturar as bebidas, eu comecei a misturar os cigarros, peguei um cigarro de maconha também e acabei ficando mas tão louca, que eu apaguei naquela noite. E quando eu acordei, eu estava em um lugar que eu nem sabia onde era e nem quem era aquela pessoa e o pior de tudo, como eu fui parar naquele lugar. Então eu me senti assim, pior do que no começo da noite. O valor que eu tinha era ditado por outras pessoas e não por mim mesma, né? Então, pessoas ditavam regras que eu tinha que seguir para poder ser aceita. E nessa busca incessante por aceitação, eu acabei me envolvendo com uma primeira pessoa que eu conheci. Eu achava que era o homem ideal para mim, eu tinha ele como o sol do meu planeta, então ele era tudo para mim. Então eu vivia em função dele, eu fazia tudo por ele. E na verdade eu não recebia nada em troca, eu recebia o quê? Eu recebia desprezo, eu recebia traição, eu fui agredida fisicamente, verbalmente. Então eu me sentia assim cada vez mais para baixo, cada vez mais depressiva e um lixo de pessoa. E não contente, passei a buscar isso na casa de espírito. Então eu chegava na casa dos espíritos, né, e perguntava para eles o que eu preciso fazer para ser feliz, para ter uma família feliz. Então eles me falavam o que eu tinha que fazer e eu fazia. Cheguei a fazer coisas horríveis, horrorosas, né, acreditando que ia ter um resultado, que ia ter um retorno. Só que na verdade nada acontecia. Então, cada vez mais eu me sentia frustrada e enganada. Então eu fui me afundando, fui ficando depressiva, fui ficando até com desejo de suicídio. Eu não conseguia dormir, era um cigarro atrás do outro. Eu bebia, acordava, quando eu conseguia dormir um pouquinho, acordava, levantava para fumar. Tentava dormir, não conseguia, então as noites eram bastante conturbadas, a minha cabeça ela não desligava, a minha mente ela não desligava, então amanhecia, lá estava eu cansada, abatida, depressiva e com desejo de morrer. A busca pela felicidade levou muitas coisas de mim, levou a minha paz, levou o meu sossego, levou o meu sono, levou a minha autoestima, eu me sentia vazia, eu me achava feia, eu não gostava do meu sorriso, eu não gostava de mim, eu não gostava de tirar uma foto. Eu não conseguia colocar uma câmera para tirar uma foto. Eu cheguei numa fase na minha vida que eu só queria morrer. Nada me completava, nada me satisfazia. Eu sentia um vazio muito grande, um desejo de suicídio. Foi aí que eu lembrei de uma conversa com uma amiga, né? E eu lembrei do convite, então eu liguei para ela. Aí eu liguei para ela e falei: lembra daquele lugar que você me disse que a minha vida ia ser transformada? Então eu quero ir nesse lugar. E chegando nesse santo lugar, eu comecei a perceber que o que eu buscava lá fora não ia preencher o vazio que eu sentia. E aí eu comecei a me questionar. Se o casamento não vai me trazer felicidade, se os amigos não vai me trazer a felicidade, as drogas não vai me trazer felicidade, o dinheiro não vai me trazer felicidade, o que me traria felicidade? Foi aí que eu ouvi falar do Espírito Santo. Ele já rogou o Pai pelo Espírito Santo para que viesse sobre você.
O que Deus mais quer é estar com você. Quando você ama uma pessoa, se apaixona por uma pessoa, você quer ficar junto dela. Você quer ficar perto dela todo o tempo. E Deus quer ficar junto de você, dentro de você. Mas você precisa colocá-lo em primeiro lugar. Eu não queria ser mais essa pessoa. Eu precisava mudar. E para mudar, eu precisava conhecer o Espírito Santo. Então eu passei a desejar, mais do que ser aceita e ser reconhecida, aquele valor que eu buscava nas pessoas, aquela aceitação, o Espírito Santo tinha para me dar. Aquela busca incessante que eu tinha, eu não precisava mais disso, porque o Espírito Santo tinha tudo para me dar. Então o desejo, a vontade de conhecer, a vontade de ter, a vontade de possuir, que Ele me possuísse, foi incessante. Então eu passei a buscar com toda a minha força. Então o que eu ouvia falar para fazer, eu fazia, porque eu queria aquele Espírito dentro de mim. Eu queria essa felicidade dentro de mim. Até que um dia o Senhor Jesus viu o meu desejo, a minha sede de ter o Espírito Santo, e Ele veio e me batizou com o Espírito Santo. Esse dia foi maravilhoso. O Espírito Santo, Ele me mostrou o valor que eu tenho, o quão preciosa eu sou para Ele, o quão amada eu sou por Ele. Então eu passei a me amar, eu passei a me olhar no espelho, eu passei a amar o meu sorriso, eu passei a me aceitar, porque Ele me aceitou do jeito que eu sou. Então o Espírito Santo para mim hoje, Ele é tudo, Ele é o mais importante na minha vida, Ele é mais importante do que a comida que eu como, Ele é mais importante do que casa, do que filhos, do que marido, do que pode vir o que for. Ele é a prioridade. Hoje eu tenho tudo que eu sempre quis. Hoje eu sou amada, hoje eu sou querida. Tem um versículo que diz que eu poderia pedir qualquer coisa que seria feito. Então eu pedia casamento feliz, eu pedia dinheiro, eu pedia aceitação, quando na verdade o que eu precisava era do Espírito Santo. Era pedir ao Senhor Jesus que me desse Ele. E hoje o Espírito Santo é tudo que eu preciso, é tudo que eu quero e é tudo que eu tenho. Nós vamos estar juntamente com centenas de pessoas reunidas, e por que não dizer milhares de pessoas, porque o convite está sendo lançado. Você católico, você espírita, você é o nosso convidado especial. Nós estivemos reunidos nesse último final de semana com quase 1000 pessoas. Um evento, um unisocial que nós realizamos no Paz e Bem. E essas pessoas foram convidadas. Muitas caravanas virão. Quem chegar doente vai sair curado. Quem chegar nessa reunião com dor vai sair transformado. Você que tem um problema interior, você pensa que esse vício não tem solução? Você pensa que esse problema econômico não tem solução? Eu quero chamar aqui as pessoas desesperadas. Eu falo com você que está desesperado. Você que parou nessa programação. Você que está dizendo, pro meu caso, não tem jeito. Olha, o nosso Deus, Ele é especialista em causas impossíveis. Para Deus não há impossível em todas as suas promessas. Leia comigo esse versículo aí. Leia aí. Vai aparecer no seu vídeo de tela cheia. Olha aí. Não existe nada impossível para Deus. Agora eu quero que você repita essa frase. Não existe nada impossível para mim. Você crê nisso? Crê mesmo? Então, desmarque tudo que você tinha para fazer nesse horário. Troque de horário com alguém no trabalho. Eu quero fazer um convite especial a todos os grupos da igreja. Eu quero convidar todos os evangélicos e igrejas aqui da nossa cidade de Guarapuava. Eu quero convidar as autoridades. Guarapuava vai parar. Porque quando esta reunião começar, quando você chegar nesse solo sagrado, a sua vida será transformada. Vamos acompanhar novamente essa chamada que fala da vida do Bispo Misael aqui em Guarapuava e já voltamos. Por onde a Caravana dos Milagres passa no Paraná, há transformação,
a cura, a restauração. A fé é potencializada em momentos especiais de clamor e intercessão. Milagre é o que acontece na vida de milhares de pessoas. E agora, chegou a vez de Guarapuava receber a caravana dos milagres. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Sexta-feira, 2 de maio, com a presença do bispo Misael Silva. Na Catedral da Fé, na Rua Padre Chagas, 3536, centro de Guarapuava. Se você quiser falar conosco, está aparecendo no seu vídeo o nosso SOS Espiritual, que é o 99510250. Você pode enviar uma mensagem de texto, assim como também o áudio, e nós estaremos no término desse programa realizando uma oração em seu favor. Eu queria que você já preparasse seu copo com água. Hoje, vamos unir a nossa fé com nosso amigo Alexandre Amaro. Prepara o seu copo com água já, porque depois desse intervalo que fala dos 50 dias rumo ao Pentecoste, onde qualquer dia da semana que você vier na nossa catedral que aparece aqui, você estará recebendo a vitória, tá certo? Não deixe nada interferir na sua vitória. Vamos então a essa chamada que fala dos 50 dias. Na sequência, nós voltaremos falando com Deus, juntamente com o Alexandre Amar. É início de noite. Vamos reservar um momento para nos conectar com Deus, agradecendo por todas as bênçãos recebidas e pedindo força para os desafios que virão. Prepare um copo com água. Una sua fé com o pastor Amaro. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus Cristo eu oro, meu Senhor, pela vida financeira de todas as pessoas que nos acompanham, que estão conosco, meu Deus, nesta oração. Pessoas que já perderam, pessoas que têm dificuldade, meu Deus, em conquistar, pessoas que têm dificuldade de levar o pão de cada dia para o seu lar. Quantos empresários, lojistas, comerciantes têm passado por maus bocados. Senhor, ajude esta pessoa, abre portas oportunas, dê uma ideia diferente, abençoe o trabalho das mãos desta pessoa que ora conosco. Meu Deus, esse pai de família, essa dona de casa, esta pessoa que tem passado, meu Deus, por momentos difíceis, seja com ela, contas atrasadas, dificuldade, meu Deus, para ganhar o seu dinheiro, para ter, meu Deus, como se sustentar. Eu peço pela vida financeira de todos, do aposentado, do pensionista, da dona de casa, do profissional liberal, do trabalhador, do empresário. Meu Deus, todos precisam ter o sustento à sua mesa, todos precisam gerar mais emprego e renda. Então, Senhor, que a bênção esteja sobre a vida de todos que oram conosco e que portas oportunas se abram para ela. Em nome de Jesus, que assim seja. Beba da água e creia na bênção de Deus. Graças a Deus. Olha, que Deus abra portas oportunas para a sua vida e te dê sabedoria para você prosperar em tudo aquilo que fizer, tá bom? Forte abraço. Deus abençoe abundantemente a sua vida econômica. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos. Chegamos então ao final do nosso programa, mas eu tenho a certeza de uma coisa. A menor distância entre você e a sua vitória é uma atitude de fé. Deus ilumine você. Nossa catedral está localizada na Rua Padre Chagas 3536, aqui no centro de Guarapuava. Forte abraço.